do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8 dessa classe tão abençoada do juvenis, e nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre andando em amor. Esse é o tema do trimestre. Da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre esse tema. O amor não é egoísta, então é importante você ter essa perspectiva bíblica também. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu likezinho, deixa aí teu comentário também, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu quero te conhecer e ter o prazer de te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, você tem acesso a todo esse material no link na descrição desse vídeo, no nosso canal. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, aprender um pouco mais da palavra de Deus. O nosso papel aqui é discipular você, orientar você à luz da Bíblia sobre o que o Evangelho realmente diz. E que essa aula edifique você. A minha oração é que o Espírito de Deus use você na palavra e que a tua aula seja uma bênção para a glória de Deus na tua igreja em Cristo Jesus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe do juvenis. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre esse tema, andando em amor. E a aula de hoje traz esse assunto. O amor não é egoísta. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar com algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas está aqui nesse versículo introdutório. Leia Filipenses capítulo 2, versículo 4, junto com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 11. Você pode ler também versículos 14 ao 18. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você deseja também saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, fica atento. Eu posto aula de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E toda quarta-feira é o dia da classe do juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui para a gente aprender juntos, bater um papo, conhecer um pouco mais da palavra de Deus sobre o tema da Escola Bíblica Dominical em Cristo Jesus. Então, toda quarta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar especialmente sobre o egoísmo. Nós vamos perceber que o amor que é gerado em Deus, que é praticado agora no discipulado cristão, ele não é egoísta. Então essa é a abordagem da aula de hoje. O egoísmo ele surge a partir da queda. Isso é uma consequência do pecado entre os humanos. Essa visão do egoísmo é uma ação, então, pecaminosa conforme a Bíblia. Esse amor que age em egoísmo, em ganância, em favor próprio, não provém de Deus. Na realidade, isso não é amor. Isso distorce o verdadeiro sentimento bíblico sobre o verdadeiro amor. Então, à luz da Bíblia, nós vamos compreender que a palavra de Deus ela traz um antídoto para você, como cristão, não exercer um amor egoísta. E o primeiro ponto da aula de hoje trata, então, sobre o egoísmo. Se eu já estou te ajudando até aqui, se você pode, comenta aí de onde você está me assistindo. Coloca o nome da tua cidade. Se você puder, o nome da tua igreja também, eu quero te conhecer. Para a gente iniciar bem, dividindo e trazendo clareza sobre esse termo, sobre essa palavra egoísmo, eu quero trazer então, no primeiro subtópico, o que a própria lição traz para a gente. A etimologia então da palavra egoísmo. A palavra egoísmo, ela deriva então da palavra ego, do latim, e também de ismo, que já traz esse sentido de dogma, de doutrina, ou seja, essa doutrina do eu. Esse eu que é colocado em primeiro lugar, ao invés de observar o que o próprio mandamento diz, de amar o próximo como a si mesmo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, o egoísmo está classificado nas obras da carne. Observe, obras da carne. Isso já traz então a perspectiva da doutrina do pecado.
O egoísmo, ele entra nessa ação de obra da carne porque conduz o homem, o ser humano, para distante de Deus. O egoísmo, ele não parte diretamente do Senhor, mas ele é uma ação pecaminosa que corrompe você de dentro para fora. O egoísmo, de uma forma clara, em uma definição, ele traz essa abordagem de querer tudo para si. Ele é trabalhado também como ambição, uma ambição negativa aqui. Ele tem um interesse de poder adquirir tudo de uma forma que não seja uma forma agradável ao outro, que não considere o outro e que gere, então, conflitos. Então, o egoísmo, ele procura saciar as suas próprias necessidades, saciar a sua própria ambição, sem considerar o próximo. E pela própria Bíblia, isso não é aceito. Isso é visto como obra da carne. É visto, então, como pecado. Então, nós, como cristãos, não devemos exercer o amor egoísta. Em segundo lugar, para você entender melhor, como segundo subtópico, agora a própria lição traz para a gente o egoísmo versus o amor próprio. Há uma diferença muito grande aqui. Você já percebeu que o egoísmo está entrelaçado com a ambição e ele é visto como obra da carne. O amor próprio já é visto, então, como fruto do Espírito. Aqui nós vamos encontrar essa visão e a compreensão também de deixar ser dominado pelo Espírito Santo no nosso coração. Uma coisa que você precisa relembrar antes de explicar esse subtópico junto com os teus alunos, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entendemos que passamos a ser, então, morada do Espírito Santo. Ele passa a habitar em você. E é necessário que todo cristão, novo convertido, seja discipulado e procure cultivar no seu coração o fruto do Espírito Santo que o Espírito Santo tem disponível para te dar. Nesse fruto nós vamos encontrar então o fruto do amor, a qualidade do amor. E nesse amor nós vamos entender esse amor próprio. Esse amor próprio que honra a Deus, que glorifica ao Senhor, que exalta a Deus, que é diferente do egoísmo, que é ambicioso, que procura agir de forma terrível contra o próximo, não procura o bem-estar de ninguém. O amor verdadeiro, genuíno, ele procura o bem-estar do outro, ele considera o outro, ele respeita o próximo em relação a Cristo. Então, como servos e servas de Cristo, nós somos dominados pelo Espírito Santo e, sendo dominados pelo Espírito Santo, há espaço para o domínio próprio, há espaço para o amor. E esse verdadeiro amor é o amor do discipulado, que Deus use você. Em terceiro lugar, avançando como terceiro subtópico nesse primeiro ponto, nós vamos entender agora o egoísmo versus o egocentrismo. Embora os dois estejam entrelaçados, tanto o egoísmo como o egocentrismo, de forma prática você vai entender que o egocentrismo é o egoísmo colocado em prática. Ou seja, é essa ação de ambição no coração humano, sendo guiada pela obra da carne, colocada agora em prática no teu dia a dia. E sendo colocada em prática, ele não traz nenhum respeito ao próximo, ele não traz nenhuma consideração ao outro. E é conhecido então como uma pessoa egoísta. O egocentrismo é a ação prática do egoísmo. É essa ação vivida no dia a dia, na escola, diante das tarefas domésticas, diante do trabalho. E esse egocentrismo, ele te afasta literalmente das pessoas e já te afastou também da presença de Deus. A melhor maneira de evitar isso é conhecer o nosso pecado e a nossa necessidade de estar em Cristo em humildade, de voltar para o Senhor o nosso coração e exercer o nosso ministério em Jesus. Que essa aula edifique você. O segundo ponto da aula de hoje trata então sobre os males do egoísmo. Se Deus está falando com você e você pode deixar um comentário aí, faça isso. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o primeiro mal que o egoísmo traz, que é fechar as portas. O egoísmo fecha as portas. Você vai perceber que o egoísmo, ele fecha as portas de relacionamentos, de trabalho, de amizade, de consideração com o outro. Olha o que o texto diz de Ageu, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos perceber que o egoísmo, ele fecha as portas
dentro da sua própria comunidade. As pessoas se afastam de você. Ninguém gosta de uma pessoa egoísta. Não dá para trabalhar. Não há um sentimento de partilha. Não há um sentimento, então, de consideração do outro. Você vai perceber que o egoísta, ele trabalha para si. Ele considera a si. E se for preciso pisar nos outros, ele faz isso. Ela faz isso. E por isso, a primeira situação grave que acontece com aquele que é egoísta é o fechar das portas. A pessoa fica sozinha, ilhada, ninguém quer se aproximar dele, ninguém quer se aproximar dela. Infelizmente, os egoístas são miseráveis e se afastam da presença do Senhor e se afastam também dos relacionamentos genuínos. A Bíblia descreve que nós precisamos, então, combater isso com o fruto do Espírito em nós, em humildade, em amor, em consideração, em buscar a presença de Deus. Leia Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O segundo subtópico desse segundo ponto trata agora sobre outro argumento. O egoísmo produz, então, consequências terríveis. As consequências que o egoísmo traz são terríveis, pois elas prejudicam aquele que pratica. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que a igreja no Novo Testamento é uma igreja que combate isso. É uma igreja que age em comunidade. Você vai perceber isso em Atos capítulo 2, versículo 32, 42 ao 47. É uma igreja que cresce unânime, na mesma visão, em comunidade. É uma igreja que está entrelaçada nesse crescimento de amor e afeto. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 10, descreve que um casal, Ananias e Safira, agiram de forma egoísta. E o Espírito de Deus agiu punindo essas pessoas por agirem tentando enganar, mentindo de forma egoísta contra os homens de Deus, contra a palavra de Deus e a própria igreja. O próprio Deus reprova essa ação egoísta. Então isso é claro dentro da Escritura. A consequência do egoísmo é a morte, porque o egoísmo é pecado. E a consequência do pecado gera a morte. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículos 23. O terceiro ponto da lição de hoje trata então sobre o seguinte assunto: os últimos tempos. Que essa palavra edifique você. O primeiro subtópico, para você entender ainda melhor esse assunto que nós estamos trabalhando com você, ele trata sobre o seguinte argumento: o amor que esfriou. Tiago, capítulo 3, versículo 16, destaca que o egoísmo humano é a causa de muitos males, então, na nossa sociedade. Esse amor em consideração ao próximo, ele se esfria na nossa geração. E aí nós vamos perceber, no nosso período e no nosso contexto social, que muitas pessoas agem em favor pessoal, sendo guiadas, então, pelo egoísmo. Essa ação pecaminosa afastou muitas pessoas da consideração ao próximo. Daí a necessidade de nós resgatarmos o princípio bíblico, que o verdadeiro cristão, que é discipulado em Jesus, ele não age guiando-se então pelo egoísmo, mas ele age sendo guiado pela palavra, pela orientação bíblica e deixando que esse amor então arda em seu coração. O amor se esfria a partir dessa prática egoísta, mas o amor ele retorna ao nosso coração a partir do momento em que nós estamos em Cristo. O segundo subtópico do terceiro ponto trata agora sobre os amantes de si mesmo. Observa como o Novo Testamento trabalha sobre esse argumento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos haveriam muitas pessoas amantes de si mesmo. Isso quer dizer muitas pessoas egoístas. Pessoas, então, que fortalecem esse egoísmo na sua própria espiritualidade. O próprio apóstolo Paulo, constantemente em seus sermões, falou para Timóteo se afastar dessas pessoas. Olha o nosso cuidado bíblico aqui. Nós precisamos entender que em Cristo nós vivemos agora em comunidade. Em Cristo agora nós vivemos em harmonia, em levar em consideração o próximo. Em Cristo agora nós temos a ação de servos e servas de Cristo. Aqueles que se humilham em humildade para servir o Evangelho, a causa de Deus. Observe, Deus é aquele que provê todas as nossas necessidades. Filipenses vai descrever isso no capítulo 4, versículo 13. E ele agora nos ajuda a compreender que em Cristo somos responsáveis pelo cuidado do próximo, pelo cuidado do outro, pelo cuidado de se importar então com os nossos irmãos.
O quarto ponto da aula de hoje trata agora sobre uma lição que precisamos levar em consideração, que nós devemos lutar contra o egoísmo. As Sagradas Escrituras deixam claro que a nossa abordagem é lutar contra o egoísmo, lutar contra nós mesmos, lutar contra o pecado, lutar contra aquilo que nos afasta de Deus. O primeiro subtópico descreve para a gente que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, descreve que o amor ele não é guiado pelos seus próprios interesses. Quem está em Jesus, quem nasceu de novo, quem é convertido em Cristo, é guiado então pela humildade para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11, descreve que Cristo, sendo Senhor da glória, ele se fez carne, habitou entre nós, mas ao mesmo tempo não teve por usurpação, não foi egoísta em querer ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, foi servo. E sendo servo, Jesus aponta o caminho da humildade. Isso é uma ferramenta que luta então contra o egoísmo. A humildade te ajuda a servir. Em segundo lugar, como segundo subtópico, destaca então sobre o dom de servir. Aquele que está em Jesus precisa entender que ele é servo de Cristo, serva de Cristo. E esse dom de servir é o nosso exercício diário de estar em Cristo na obra de Deus. O teu aluno pode servir na igreja, servir na escola, servir em casa. O dom de servir está na Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Olha como você pode servir vencendo então o egoísmo. Isso está na Bíblia. Em último lugar, para fechar a aula, nós temos então o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento. A oportunidade que nós temos de negar a si mesmo. Aquele que está em Jesus deve pegar a sua cruz e negar a si mesmo. E voltar o seu coração para o amor a ágape, para a vontade de Deus. E se negar a si mesmo é negar então essas atribuições pecaminosas, é negar então esse desejo egoísta e ser guiado agora para a obra de Cristo, para a vontade de Deus como servo e serva do Senhor. Eu espero muito que essa aula possa ter ajudado você na escola bíblica dominical da tua igreja, que você seja um instrumento que ministra uma aula extraordinária para edificar vidas na EBD da tua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, isso me ajuda muito. Se inscreve também, se você puder, deixa o likezinho aí, segue a gente lá. Se você pode tirar uma foto dessa turma abençoada que toma aula com você e me marcar, eu vou te agradecer também. Que Deus abençoe você. Para você não esquecer, eu estou sempre postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e sempre ao meio-dia a gente se encontra, mas toda quarta-feira, especialmente na quarta ao meio-dia, é o dia da classe dos juvenis. Então toda quarta eu te aguardo por aqui em Cristo Jesus para a gente estudar junto a palavra de Deus para a glória e honra do Senhor. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode fazer isso deixando um comentário abaixo, nós vamos orar por você, pedir para que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Se você pode também e precisa muito de oração, coloca aí no comentário, nós vamos orar por você, pedindo que o Senhor te dê a direção e te ajude nessa caminhada para a glória de Cristo. Esse é o nosso papel pastoral aqui, contribuindo com você na Escola Bíblica Dominical. Como dica de leitura, pessoal, eu tenho alguns textos que eu quero trazer aqui para você conhecer e aprender um pouco mais da palavra de Deus. O primeiro texto é o John Stott, o discípulo radical. Esse material é muito legal e vale a pena você ter esse texto em mãos para o teu crescimento em Jesus. É da editora Ultimato. Quero indicar também o Discipulado Verdadeiro, do William McDowell. Esse material é da editora Mundo Cristão, um material muito legal para quem gosta de estudar sobre o discipulado em Jesus, sobre essa vida de servir a Deus agora. Dica de leitura, quero trazer uma contribuição minha aqui. Esse aqui tem uma contribuição, um texto meu, um capítulo meu. É organizado pelo Maxwell Farjado, Diálogo sobre o Pentecostalismo, da editora Santorini. Aqui eu escrevi o primeiro capítulo, onde você vai encontrar um aconselhamento pastoral pentecostal. Vale muito a pena, você tem acesso a esse material no site da editora, no Amazon, no Mercado Livre. Você pode fazer o seu pedido também. Vou ficar muito feliz se você conhecer o nosso trabalho. Como dica de leitura, quero indicar esse texto aqui, que é meu também.
escrito e publicado na editora Santorini. A Doutrina do Pecado vai te trazer uma perspectiva muito legal sobre o pecado e vale muito a pena você ter esse material em mãos. Está disponível também no Amazon, você encontra no Mercado Livre. Gente, que Deus abençoe vocês. No próprio site da editora Santorini. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre outro argumento muito interessante. O amor não se ensoberbece. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.